Vereador, representando o prefeito como liderança do prefeito Rodolfo Mota, o que o senhor diria a respeito dessa sessão, a retirada da pauta, o porquê e o que aconteceu aqui? Eu diria que o ano começou de forma muito intensa, né? Nós tivemos 10 dias do ano de 2025, então com uma mudança muito grande, muito brusca, por conta do resultado das eleições, que mudou a administração do município de Apucarana, prefeito Rodolfo Mota, vice-prefeito, todos os secretariados novos que passaram a, em 10 dias, entender a real estrutura que pegaram a Prefeitura Municipal de Apucarana, obviamente tiveram por ofício a necessidade de começar a colocar a casa em ordem. A Câmara Municipal de Apucarana continuou com a mesma situação. Nós tivemos uma renovação de mais de 70% aqui, uma nova presidência, então uma nova composição, e a Câmara precisa estar pronta para discutir e votar toda e qualquer matéria que o Poder Executivo precise, no seu entendimento, fazer, principalmente com relação às mudanças administrativas. E tivemos, então, 2 sessões extraordinárias, um tanto quanto calorosas, até porque a Câmara Municipal é a casa do povo. E os servidores públicos são o povo, então eles têm todo o direito, inclusive, de participar daquelas discussões que dizem respeito a matérias que afetam o seu dia a dia, a sua vida, o seu trabalho. Lembrando, então, que inclusive tivemos uma grande participação dos servidores aqui, porque a sessão foi feita no período noturno. Talvez em outros momentos, a sessão acontecendo no período da tarde, nós não teríamos a participação tão grande dos servidores, e nós agradecemos por isso. Tivemos várias matérias que entrariam em pauta, encaminhadas pelo Executivo Municipal, mas após um entendimento de que são matérias que, mesmo com a dificuldade de que muitos servidores tiveram de entender o verdadeiro teor de cada pauta, de cada matéria apresentada, que não retiraria direitos de forma alguma de servidor, que não mexeria em nenhum direito de biênios, de quinquênios, de salário, nada disso estava sendo tratado. Tivemos situações administrativas, inclusive por conta de recomendação administrativa do Ministério Público, que foi feita em agosto do ano de 2024, com um prazo de 7 meses para que a administração regularizasse com relação ao pagamento de funções gratificadas e outras gratificações. Por conta dessas situações, por conta de outras situações que estavam feitas de forma irregular na administração, houve a necessidade de criar essas pautas e esses projetos enviados à Câmara. Porém, o sindicato dos servidores, os servidores e alguns vereadores, não entendendo a forma ou devidamente discutindo cada matéria, o teor de cada matéria, o prefeito entendeu, e aqui representando enquanto líder da administração, entendeu por bem a retirada neste momento dessa discussão nessas sessões extraordinárias, para que a gente volte e discuta junto com todos os vereadores novamente, junto com o sindicato e sobretudo com os servidores, para que eles entendam exatamente o que significa cada uma das matérias que entrariam em pauta. E se tiver que mudar o teor, se tiver que mudar alguma redação, se tiver que readequar, estando a contento e, na verdade, não infringindo nenhuma lei, não infringindo nenhum direito dos servidores, mas também não causando um problema para a administração, certamente esses projetos voltarão, e essa é a disposição do prefeito. O Rodolfo ele foi eleito com mais de 64% da eleição. E uma das maiores pautas, das maiores reclamações na campanha eleitoral, inclusive, era de funcionalismo, com relação aos critérios adotados para gratificações e funções gratificadas dos servidores. Muita injustiça acontecia até então. Por isso, o decreto inicial dele foi cortar todas essas funções gratificadas, inclusive decretou moratória com relação aos pagamentos, aos empenhos de todos os fornecedores da prefeitura, porque a situação é muito complicada da administração e algumas situações precisam ser feitas emergencialmente no início do ano, mas com certeza, com parcimônia, com responsabilidade, essas matérias voltarão a ser discutidas junto com os servidores, certamente junto com os vereadores, com o sindicato, e no momento adequado, se é daqui uma semana, 2 semanas, o tempo que for, voltarão a ser discutidas. Nós entendemos que talvez fugiu um pouco da regra, da rotina que nós tínhamos até então aqui na Câmara Municipal, que uma grande participação, uma grande manifestação pacífica dos servidores dentro do seu direito. Talvez alguns não entenderam porque não quiseram entender, talvez alguns foram inclusive influenciados por pessoas com outras intenções, e nós sabemos, são mais de 3.000 servidores que a Prefeitura Municipal de Apucarana tem. Seria impossível um entendimento unânime em 10 dias de administração, mas não tenho dúvida que essa habilidade, prefeitos, os secretários, a nova administração vai ter para que as pautas voltem e sejam discutidas e votadas de acordo com aquilo que os servidores, os vereadores, os sindicatos entenderem que seja a melhor redação para essas matérias, tratando dos servidores. Politicamente falando, há uma avaliação da sua parte, quando liderança do prefeito, que de repente o momento não seria o ideal para a apresentação desse projeto envolvendo uma massa tão importante para a administração que são os servidores? Há essa avaliação de vocês? Bom, certamente toda e qualquer mudança brusca,
Existem impactos, ou impacto administrativo, ou impacto político, ou impacto de repente de opinião pública. Não tenho dúvida que os 140 mil habitantes de Apucarana esperam da próxima administração, que já iniciou há 10 dias, um impacto extremamente rigoroso com relação às contas públicas. Apucarana é conhecida como a cidade que mais deve no país. Mais de R$1 bilhão de dívida que envolve o poder público precisa ser negociada. Então esse é um impacto positivo maior que as pessoas, que os 140 mil apucaranenses esperam, e se for preciso medidas austeras com relação ao orçamento financeiro, com certeza. Obviamente que outros impactos políticos são ocasionados quando se trata de direitos dos servidores, que não foi o caso porque não foi isso discutido. Não estava sendo tratado de direitos dos servidores, e quando a gente vê uma manifestação calorosa, a impressão que dá é que da noite para o dia a aprovação popular de um político que foi eleito com 64% caiu. Pelo contrário, está demonstrando que não tem dificuldade nenhuma em tratar de assuntos de repente delicados para alguns que não queiram entender, mas a gente vai continuar entendendo que a avaliação, o impacto político vai ser quando a gente vê as obras acontecendo, a cidade destravando, os projetos acontecendo na área do meio ambiente, de asfalto, de educação, de saúde sobretudo. E maior impacto político a gente vai ver quando a gente vê aquele hospital de Apucarana funcionando devidamente, quando a gente vê o outro hospital lá na Sé funcionando devidamente, quando a gente vê as pessoas que estão na madrugada não indo mais para a madrugada por conta de consulta. Esse é o impacto que realmente em algum momento a gente vai assistir. Esse impacto que talvez nesse momento, discutindo com os servidores, foi um choque talvez porque nem todos entenderam o tempo e a forma como foi apresentado as matérias. Por conta disso, de forma muito humilde, inclusive, as matérias foram retiradas de pauta na sessão, em comum acordo com todos os vereadores, independentemente de serem de base, de situação ou de oposição, houve um consenso. 100% dos vereadores querem contribuir com a administração e não vão assumir compromisso, inclusive, de diminuir o impacto ou aumentar o impacto político para denigrir alguém ou para aumentar a popularidade de alguém, quando a matéria é de interesse para que todos realmente possam ser usufruídos dos direitos que são adquiridos dos servidores. Então, com certeza, aquela manifestação que houve na Câmara Municipal é muito justa, é muito digna, e só houve porque houve a possibilidade dos servidores virem num horário alternativo acompanhar a pauta da sessão na Câmara Municipal. Nós vamos avaliar se esse impacto político vai acontecer ou não, quando de fato a gente ver uma administração que assumiu um compromisso de destravar a cidade, de fato destravando em todas as áreas.